Meu filho me internou numa casa de repouso no dia que o médico disse que eu tinha diabetes e hipertensão. Nem deixou eu terminar de ouvir o diagnóstico. Só olhou para o médico, olhou para mim e disse do jeito mais frio do mundo: eu não tenho como cuidar disso. Pegou o celular, mandou mensagem para alguém e no dia seguinte já tinha uma vaga. Eu só tive tempo de arrumar uma sacola. Mas o que doía não era isso. Era o jeito que ele me olhava. Como se eu tivesse deixado de ser pai, para virar um problema. Então escuta essa história até o fim. E se essa história mexer contigo, comenta aí o que você faria se fosse com você e também me diz de onde você está ouvindo. Se puder, já segue o canal. Todos os dias tem uma nova história que talvez você também precise ouvir. Então vamos lá. Eu sou o João. Seu João, como me chamavam lá na oficina. 78 anos de estrada, mão marcada de graxa, costas curvadas por anos de serviço e um coração que ainda insiste em bater, mesmo quando parece que já perdeu o compasso. Trabalhei desde os 13. Primeiro como ajudante de mecânico. Depois fui aprendendo, quebrando a cabeça, fazendo motor, solda, conserto de trator, de caminhonete velha, de carro de gente que nem tinha dinheiro para pagar. Nunca neguei serviço. E nunca neguei ajuda. Eu era daqueles que passava a madrugada consertando ambulância de graça porque o hospital ligava pedindo socorro. Nunca fiz por glória. Fiz porque acreditava que era assim que se vivia. Criei meu filho dentro dessa lógica. Trabalho, respeito, disciplina. Faltou carinho, talvez. Eu reconheço. Eu era mais duro que precisava ser, mas era o que eu sabia dar. Nunca bati, mas também nunca disse eu te amo. Era outro tempo. O pai da gente não ensinava essas coisas. Ensinava a não chorar, a não faltar com a palavra, a não dever para ninguém. Eu tentei passar isso adiante, só que parece que, no fim, o que ficou foi o silêncio entre nós. E o peso. Quando minha esposa se foi, há 5 anos, eu senti o chão sair debaixo dos pés. 38 anos juntos, companheira de tudo. Aquela que me esperava com o café pronto quando eu chegava suado da oficina. Que brigava quando eu esquecia o aniversário de casamento, mas no fundo sabia que eu lembrava. Só não sabia como expressar. Quando ela morreu, foi como se parte da casa tivesse ido junto. E aí, aos poucos, meu filho foi se afastando também. Dizia que era o trabalho, os filhos, a rotina. Mas eu sentia. Sentia o vazio das ligações que não vinham, dos almoços que não eram marcados, do silêncio no Natal. E mesmo assim, eu seguia acreditando. Ele ainda era meu filho. E um dia ia voltar. Até que veio a consulta. Eu já estava cansado. Tontura, dor na perna, visão embaçada. Marquei médico por insistência da minha vizinha, Dona Iracema. Fui sozinho, como sempre. Quando o médico falou do diabetes, da pressão descontrolada, do risco de AVC, eu respirei fundo. Achei que meu filho ia se preocupar, ia querer estar mais perto. Mas ele só cruzou os braços, disse: "Não dá para lidar com isso." E perguntou para o doutor se conhecia um lugar onde cuidam de velho doente. Eu não soube o que dizer. Só fiquei olhando para a parede. Pela primeira vez na vida, eu tive vergonha de existir. 2 dias depois, já estava aqui. Uma casa branca, com cheiro forte de desinfetante, funcionários gentis demais, daquele tipo que sorri por obrigação, e outros moradores que parecem mais fantasmas do que gente. Uns falam sozinhos, outros nem olham no olho. O quarto tem uma cama, uma mesinha e um armário que range quando abre. E um relógio. Maldito relógio. Cada tique dele parece um lembrete. Você tá sozinho. O que mais dói é que eu nunca pedi ajuda. Nem depois do diagnóstico. Eu só queria presença. Queria que meu filho dissesse: "Vai dar certo, pai. A gente cuida." Mas ele escolheu a praticidade. Escolheu se livrar. Me disse que era pro meu bem, que aqui eu ia ter acompanhamento médico, enfermeiras, alimentação controlada. Mas a verdade é que ele não quis lidar com o incômodo. É mais fácil terceirizar afeto do que sentar ao lado de quem te criou e segurar a mão dele quando a saúde começa a falhar. Eu não chorei no dia da internação. Sentei na cama, olhei em volta, coloquei as roupas no armário com calma.
Um funcionário me entregou o controle remoto da televisão e disse: "Fica à vontade, seu João." À vontade? Como é que alguém fica à vontade quando está sendo deixado para trás? Nas primeiras semanas, eu ficava esperando. Olhava para o portão toda vez que alguém chegava. Achava que era ele. Ou talvez meus netos. Uma ligação, um bilhete, qualquer coisa. Mas nada. Era como se eu tivesse morrido antes da hora. Só que sem o direito de descansar. Sabe o que é mais irônico? Lembro de um dia, uns 20 e tantos anos atrás, meu filho estava sem dinheiro. Ia casar. Me procurou desesperado, com vergonha. Disse que não queria festa, que ia fazer só no civil, porque não podia bancar nada. Eu vendi meu carro. Um Chevette velho, mas era meu xodó. Vendi e dei o dinheiro para ele fazer a festa. Sabe quantas vezes ele me lembrou disso? Nenhuma. E não é por ingratidão. É porque a memória da gente escolhe o que quer guardar. Ele guardou meus silêncios, minha rigidez. Não guardou os sacrifícios. E isso fere mais do que a solidão. A verdade é que mesmo aqui dentro, cercado de gente, a solidão é a única que não me abandona. Ela senta comigo no café, anda comigo no pátio, deita comigo na hora de dormir. Mas uma coisa aconteceu esses dias. Pequena, mas importante. Um neto de outro senhor que mora aqui veio visitar. Criança esperta, devia ter uns 8 anos. Chegou correndo, rindo alto. Trazia um desenho na mão. Entregou pro avô e disse: "Fiz pro senhor não esquecer de mim." Aquilo me desmontou por dentro. Não era para mim, mas me tocou como se fosse. Porque ali eu lembrei que ainda existe amor. Ainda existe espaço para sentir. E foi depois desse dia que alguma coisa começou a se mexer dentro de mim. Não sei explicar. Talvez não tenha sido um milagre, nem uma mudança visível. Mas foi um ponto de partida. Um fio puxando o outro. Uma lembrança resgatando outra. Como se a vida, mesmo machucada, ainda tivesse algo para me mostrar. E o mais surpreendente é que dias depois, alguém apareceu aqui. Não era meu filho, mas era alguém que carregava uma história comigo. Uma história que eu mesmo já tinha esquecido. E se você ouviu até aqui, comenta aí se isso já aconteceu contigo. Ou com alguém da sua família. Às vezes, um desabafo desses pode tocar quem mais precisa. Não vai esquecer de compartilhar com alguém que está longe. E também de seguir o canal, viu? Fazia uma semana que eu não saía do quarto. Nem pro pátio, nem pro refeitório. Só saía para medir a glicose, tomar os remédios, voltar e deitar. A cabeça já não queria mais conversa. Eu estava virando parte da mobília. Imóvel, esquecido, invisível. Até que, numa tarde qualquer, bateram na porta. Nem era hora de visita. Era só mais um horário de medicação. Eu disse "Pode entrar", meio automático, sem nem olhar. E quando a porta abriu, eu ouvi meu nome. Mas não como se fala aqui. Era diferente. Tinha carinho. Tinha história. Seu João Batista? Aquilo me travou por dentro. Ninguém ali me chamava assim. Só diziam seu João, no máximo. Mas aquele João Batista, com aquele tom, me fez virar devagar. E quando olhei, eu não acreditei. Era uma mulher morena, uns 50 e poucos, cabelo preso num coque improvisado, olhar doce, uniforme branco. Mas o que me pegou foi o sorriso. Aquele sorriso eu conhecia. "O senhor lembra de mim?" Demorei. A imagem dela jovem foi surgindo na cabeça, igual quando a gente sopra poeira de cima de uma foto antiga. E aí veio. Eu lembrei. "Você é a filha da dona Cida? Aquela do bairro do Areal?" Ela sorriu ainda mais. "Sou eu, seu João. A Leila. O senhor consertava a bicicleta do meu irmão de graça, lembra? E foi o senhor que conseguiu a vaga dele no Senai. Aquele dia mudou nossa vida. Eu fiquei mudo. Mudo mesmo. Tentei levantar, mas as pernas fraquejaram. A Leila se aproximou devagar, puxou uma cadeira e sentou do meu lado. E por alguns segundos, eu não estava mais naquele quarto. Eu estava de volta no bairro, no meio do cheiro de óleo queimado, ouvindo as crianças correndo na rua de terra, enquanto a mãe delas vinha trazer pão com café para mim e dizia: "Seu João, o senhor é um anjo na vida dos meus filhos." Sabe o que é mais louco? Eu tinha esquecido dessa história.
Eu ajudei tanta gente ao longo da vida que nem lembrava mais dos nomes. Mas eles não esqueceram. A Leila me contou que trabalha como técnica de enfermagem há 26 anos. Passou por hospital público, maternidade, posto de saúde. Agora, estava no lar dos idosos, por escolha. Disse que queria cuidar de quem o mundo esquece. E naquele dia, ela olhou para a lista de novos moradores e viu meu nome completo. E chorou. Disse que não conseguia acreditar que o seu João do motor tinha parado ali, sozinho. Ela ficou comigo até a hora do jantar. Me trouxe sopa, cortou o pão, ajeitou o cobertor. Como se fosse filha. Mas com um cuidado que até meu próprio filho nunca teve comigo. E quando foi embora, antes de sair do quarto, ela olhou bem nos meus olhos e falou: "O senhor não está sozinho, viu? Eu lembro de tudo que o senhor fez por nós. Agora é minha vez." Eu segurei o choro até ela sair. Mas depois, eu chorei. Chorei com vergonha, com raiva de mim mesmo, com saudade da minha esposa, com a culpa de ter sido duro demais com meu filho e mole demais com o mundo. Fiquei ali, com a cabeça encostada no travesseiro, pensando em como a vida dá voltas. Voltas tortas, doídas, inesperadas, mas que às vezes trazem de volta o que a gente nem sabia que precisava reencontrar. No dia seguinte, a Leila voltou, e dessa vez trouxe algo nas mãos. Um envelope. E dentro, uma carta, escrita à mão, com meu nome no topo. Eu tremi, porque reconheci a letra na hora. Era da minha mulher. Uma carta antiga, guardada pela Leila. Uma carta que a minha esposa tinha escrito para mim, quando eu estava internado depois do infarto, anos atrás. Mas o conteúdo dessa carta mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Eu reconheci a letra assim que vi o envelope. Era dela, da minha mulher, Marina. A caligrafia redondinha, com os traços firmes. Ela escrevia com capricho até lista de feira. Sempre dizia que letra é espelho da alma. E a alma dela era calma. Eu tremi por dentro. Não foi medo. Foi susto de lembrar que ainda existia algo dela no mundo, mesmo depois de 5 anos da partida. Era como se ela tivesse voltado só por uns minutos, para sentar comigo de novo e dizer aquelas verdades que só ela sabia dizer. A Leila ficou de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo, como se pedisse licença ao silêncio. E com aquele jeito dela, disse: "Ela me entregou essa carta quando o senhor teve aquele infarto. Lembra? Pediu para guardar. Disse que era para um dia em que o senhor precisasse lembrar quem era de verdade. Quem eu era de verdade." Aquilo ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu olhava o envelope sem coragem de abrir. Eu, que passei a vida desmontando o motor de caminhão com a mão firme, agora tremia diante de um papel dobrado. Porque eu sabia. Sabia que o que estava ali dentro ia mexer num canto meu que eu tinha trancado fazia tempo. Demorei, mas abri, devagar, como se tivesse medo de que a carta se desmanchasse nas mãos. E ali, entre as linhas firmes, estava ela, a Marina, viva, presente, e mais clara do que qualquer lembrança. "João, meu amor, se você está lendo isso, é porque a vida nos deixou frágeis de novo. E eu sei que você não gosta de se mostrar fraco. Mas escuta, você não é fraco. Você é humano. Você é meu amor desde o primeiro dia em que chegou de macacão sujo de graxa e me ofereceu uma manga cortada ao meio como se fosse flor. Eu sei que a gente não se dizia muita coisa com palavras. E sei que você errou, calou, foi duro. Mas eu sempre soube onde estava o seu coração. Você foi o pai que conseguiu ser. E foi mais do que seu pai jamais foi. Mas isso não quer dizer que seu filho vai entender. Ele também tem que viver, cair, crescer. Não espere dele o que ele ainda não pode dar. Espere da vida, porque a vida vai lembrar quem você foi. Pode demorar, mas vai. Eu te amo. Mesmo agora, mesmo longe. Sua Marina." Quando eu terminei de ler, o mundo pareceu menor. O quarto ficou abafado. O travesseiro pesado. A garganta seca. Fechei os olhos e me vi de volta no quintal da nossa casa. Ela estendendo roupa no varal. O rádio tocando baixo
E eu sentando no degrau para descansar depois de um dia inteiro na oficina. Aquela carta me puxou para um lugar dentro de mim que eu nem sabia mais se existia. A Leila se retirou sem dizer mais nada. Ela sabia. Sabia que aquilo não era hora de fala. Era hora de escutar o que vinha de dentro. E o que veio não foi bonito. Veio culpa, veio arrependimento, veio lembrança mal cuidada. Lembrei do dia em que gritei com meu filho porque ele queria ser músico. Lembrei da cara da Marina tentando mediar, tentando fazer a ponte que eu quebrei com a minha teimosia. Eu achava que estava ensinando ele a ser forte, mas talvez eu só estivesse empurrando ele para longe. E mesmo assim, ela me amava. Mesmo assim, escreveu que eu era mais do que meu pai tinha sido. E eu entendi ali o que ela queria dizer. A gente tenta fazer o melhor com as ferramentas que tem. E às vezes erra feio, machuca sem querer, constrói parede onde devia ter aberto janela. Mas o amor sobrevive mesmo nos tijolos tortos. Naquela noite eu dormi com a carta debaixo do travesseiro, só para sentir que ela estava ali. Nem que fosse no cheiro do papel, na curva da letra, na lembrança do que a gente construiu junto. E dormi de um jeito que fazia tempo que eu não dormia. Com saudade, sim, mas com presença também. Com um tipo de paz que só vem quando a gente escuta o que precisa escutar, mesmo que doa. No outro dia, ainda com os olhos inchados, eu peguei papel e caneta. Tentei escrever para o meu filho. Não era carta de cobrança. Não era pedido de volta. Era só um gesto. Tô aqui. Lembra de mim. Comecei a rascunhar. Filho, sei que o tempo passou e a gente deixou muita coisa pelo caminho, mas a mão tremia. A caneta falhava. A palavra emperrava. E aí eu entendi. Eu não queria escrever. Eu queria falar, olhar no olho, encostar a mão no ombro dele como eu nunca fiz direito. E ali, no meio da tentativa frustrada de escrever, me veio uma lembrança antiga. Um dia em que ele caiu da bicicleta, rasgou o joelho e eu só disse: levanta. Não abracei. Não beijei. Não disse que estava tudo bem. E a Marina brigou comigo naquele dia. Disse que eu tinha perdido uma chance de ensinar amor. E talvez ali tenha começado a distância. Um joelho sangrando. Uma ausência. Uma falta. Mas e agora? Como costura o que ficou aberto por tantos anos? Fiquei com o papel em branco no colo, olhando, esperando alguma resposta. Talvez uma visita. Talvez uma ligação. Eu não sabia o que esperar. Só sabia que alguma coisa dentro de mim queria se mover. Queria sair daquela cama. Queria viver mais um pouco, mas de um jeito diferente. Um jeito mais leve, mais honesto, mais humano. E foi aí, bem aí, que bateram na porta. Mas não era a Leila. E não era horário de medicação. A batida na porta foi diferente. Não era leve nem protocolar. Foi firme. Como quem tem pressa, mas também tem medo. Era tarde, fim de tarde, e a luz do corredor entrava pelas frestas. Eu achei que fosse algum funcionário novo, algum erro de quarto. Mas quando a porta abriu, meu corpo inteiro gelou. Era a Ana Paula. Levei um tempo para reconhecer. Já era mulher feita, uns 40 e poucos, com os cabelos castanhos puxando para o grisalho. Os olhos, iguais aos da mãe. Mas o jeito de segurar a bolsa junto ao peito, nervosa, era só dela. Fazia mais de 20 anos que eu não via aquela menina. Última vez, ela tinha uns 20. E mesmo assim, parecia que eu estava vendo um fantasma da minha juventude. Oi, seu João. Ficou em pé na porta, sem saber se podia entrar. Eu só consegui dizer: Ana? Ela deu um sorriso curto, meio sem graça, e entrou devagar. Sentou na cadeira ao lado da cama, ajeitou a bolsa no colo como quem tenta controlar o coração. E então ficou um tempo em silêncio, me olhando. E eu, perdido, o tempo todo me perguntando: por que ela está aqui? Como me achou? Por que agora? Desculpa chegar assim sem avisar, mas eu soube do senhor pela minha tia, a Leila. Ela me contou onde estava, e eu senti que precisava vir, a Leila. A vida ainda me surpreendia com essas voltas. Ana Paula era filha de uma mulher com quem eu tive uma história antes da Marina.
Uma história mal resolvida, daquelas que a gente tranca no fundo do peito e diz que esqueceu. A mãe dela, Lourdes, foi minha namorada nos tempos em que eu ainda achava que o mundo cabia numa oficina e num copo de cachaça no sábado à tarde. A gente se envolveu quando eu ainda era um moleque tentando parecer homem. E quando ela engravidou, eu fugi. Fugi porque não sabia o que fazer. Fugi porque não queria decepcionar meu pai. Fugi porque fui covarde. Simples assim. E nunca mais voltei. Depois de um tempo, eu soube que a menina tinha nascido, que ela tinha meu sangue. Mas a Marina já estava na minha vida. E eu enterrei aquela parte de mim como se não existisse. Nunca contei, nunca procurei, nunca perguntei. Até agora. Eu não vim pedir nada, seu João. Eu só vim dizer que eu cresci, que a minha mãe me criou bem, que eu tive amor, mesmo sem o Senhor, mas que uma parte de mim sempre quis saber quem era o meu pai. Aquelas palavras bateram com força, não por raiva, mas por verdade. Uma verdade que eu enterrei lá atrás, achando que o tempo ia apagar. Mas o tempo não apaga nada, só esconde. Até que um dia, alguém bate na porta e tudo vem à tona. Eu fiquei muitos anos com raiva, sabe? Achando que eu não era suficiente para ser reconhecida. Mas depois eu entendi. Cada um dá o que tem. E talvez o Senhor só não soube como lidar. Eu não vim julgar. Eu só vim olhar no seu olho e mostrar que, mesmo doendo, eu venci. Ela chorou, quieto, com a dignidade que só quem sofreu de verdade aprende a ter. E eu não tive o que dizer. Tentei falar, mas a voz não saía. Olhei para ela com um nó na garganta que parecia uma âncora. Me sentia pequeno, indefeso, nu, porque ali estava uma filha que eu reneguei, me oferecendo algo que nem o meu próprio filho foi capaz até agora. Perdão. Se o senhor quiser, eu volto outro dia. A gente pode conversar mais. Eu não tô aqui para reviver o que passou. Tô aqui para mostrar que o senhor ainda tem para onde olhar. E antes de sair, ela tirou da bolsa uma foto pequena, dobrada no meio. Era uma menina, de uns 8 anos, abraçando um cachorro no quintal. É minha filha, a Bianca. Ela me perguntou esses dias se eu tinha avô. E eu disse, talvez. Ela deixou a foto na mesinha ao lado da cama e foi embora. Sem abraços, sem cena. Só com a dignidade de quem veio inteira e saiu em paz. Fiquei ali sentado, olhando para a foto. O cachorro de língua para fora, a menina sorrindo com 2 dentinhos faltando. E me peguei pensando, ela podia ter me odiado. Mas não. Ela escolheu me enfrentar com ternura. Ela me devolveu uma parte minha que eu mesmo joguei fora. E pela primeira vez, desde que entrei nessa casa, eu senti vergonha de verdade. Não a vergonha de ser abandonado, mas a de ter abandonado, a de ter escolhido o silêncio, a covardia, e mais ainda, a de nunca ter tido coragem de contar para Marina, de esconder de quem mais me amava, de passar a vida mentindo por omissão. A carta da Marina ainda estava dobrada embaixo do travesseiro. Peguei ela. Li de novo. Espere da vida, porque a vida vai lembrar quem você foi. Ela sabia. Sabia que mais cedo ou mais tarde tudo que a gente joga fora volta. Mas o que eu não sabia é que essa visita ia dar início a algo ainda maior. Algo que ia mexer, não só comigo, mas também com meu filho. Naquela noite, depois que a Ana Paula foi embora, eu não consegui dormir. Fiquei deitado, com os olhos abertos, ouvindo o tic-tac do relógio e o eco da voz dela na cabeça. Eu só vim olhar no seu olho. Aquilo me desmontava por dentro. Cada vez que eu fechava os olhos, aparecia o rosto dela pequena, mesmo que eu nunca tenha visto. Imaginava como teria sido estar lá quando ela caiu pela primeira vez, quando aprendeu a andar de bicicleta, quando teve febre de madrugada. Eu não estava. Eu escolhi não estar. E essa escolha agora me engasgava. Peguei a carta da Marina pela 1000ª vez. Reli devagar, tentando encontrar nela um jeito de me perdoar. Mas tem coisa que nem o amor mais puro consegue encobrir. E essa culpa era só minha. Eu nunca contei para Marina sobre a Ana. Achei que estava protegendo ela. Mas no fundo, eu estava protegendo a mim mesmo. Do julgamento, da decepção,
da vergonha. Fui covarde. E agora, mesmo velho, mesmo doente, eu estava pagando o preço. Na manhã seguinte, a Leila entrou no quarto e me achou sentado na beira da cama pálido. Eu sentia a cabeça girar, os olhos embaçados, o corpo como se não me pertencesse. Tentei me levantar e quase desmaiei. Ela correu, mediu minha pressão ali mesmo, e o número veio alto. Alto demais. Ela apertou o botão de emergência e, em menos de 5 minutos, já me colocavam numa cadeira de rodas e me levavam para a enfermaria. Não era a primeira vez que minha pressão subia, mas era a primeira que vinha com esse peso. E eu sabia o motivo. Era ela, a Ana. Era tudo o que eu guardei e que agora transbordava. O corpo falou o que eu calei por anos. Deitado na maca, com o braço preso ao aparelho, eu olhava para o teto e sentia um aperto que não era físico. Era a alma. Era como se Deus tivesse me parado ali para dizer: agora chega. Ou você enfrenta isso, ou vai embora carregando. A Leila ficou comigo o tempo todo. Passava a mão no meu ombro, falava baixo, como se fosse minha filha mesmo. E eu só conseguia repetir para mim mesmo: você mentiu para todo mundo. Você mentiu para ela. E mentiu para você. Horas depois, a pressão começou a baixar. Voltaram com calmante, alimentação leve, repouso. Mas o médico foi claro: o senhor precisa parar de guardar coisa dentro. O corpo está reagindo ao que o senhor não está dizendo. Fiquei em silêncio, mas entendi tudo. Nos dias seguintes, voltei para o quarto, mais calado do que nunca. A carta da Marina ficava aberta na mesinha. A foto da neta que eu nunca conheci, do lado. E o papel onde eu tentei escrever para o meu filho, ainda em branco. Até que numa tarde, sentado na cadeira perto da janela, ouvi a Leila conversar com alguém no corredor. Não reconheci a voz no começo, mas depois senti o baque. Era o nome dele. Meu filho. Ela dizia: ele está mais frágil. Teve um pico de pressão, sim, mas está melhorando. Quer entrar para ver? Meu coração disparou. As mãos suaram. Parte de mim queria gritar não, e outra parte só queria vê-lo, nem que fosse por um segundo. Mas ele não entrou. Ela voltou sozinha. Me olhou com aquele olhar de quem sente, mas não invade. Disse que ele tinha passado ali só para ver de longe. Que ficou no corredor, com as mãos nos bolsos, olhando o quarto, mas que não teve coragem de entrar. Eu fechei os olhos. Não doía por ele não ter vindo. Doía por eu ter esperado. Eu ainda esperava, mesmo dizendo que não, mesmo fingindo que estava em paz com tudo. Naquela noite decidi que ia escrever. Não mais uma carta, mas um pedaço da verdade. Peguei o papel, a caneta, respirei fundo e comecei. Filho, sei que talvez você nunca leia isso, mas preciso dizer. Antes de você nascer, eu cometi um erro. Fui pai antes de ser homem e fugi. De uma criança, de uma vida. Me escondi atrás do medo, da vergonha. E depois, quando você chegou, eu tentei ser o que eu não sabia ser. Mas nunca tive coragem de contar o que eu deixei para trás. Hoje, essa verdade voltou até mim. E ela não bateu na porta com raiva. Ela entrou com perdão. E me mostrou que ainda existe tempo. Tempo para mudar, tempo para aceitar, tempo para sentir. Escrevi aquilo com a alma rasgada. Não sabia se ia entregar. Não sabia se ele um dia ia ler. Mas pela primeira vez, eu não estava fugindo. Eu estava assumindo. E isso já era alguma coisa. E naquela mesma noite algo inesperado aconteceu. Leila entrou com o celular na mão, nervosa. Seu João, tem alguém querendo falar com o senhor. Ele viu a Ana aqui hoje. E parece que mexeu com ele. Ela virou o celular com a tela aberta. Era uma chamada de vídeo. E era ele. O rosto dele apareceu na tela como se alguém tivesse aberto uma janela para o passado. O cabelo mais grisalho do que da última vez que vi. A barba mal feita. O olhar cansado. Ele demorou alguns segundos para falar. Ficou só me olhando. E eu, com o coração acelerado, sem saber se sorria, se chorava ou se pedia desculpa ali mesmo, na frente de todo mundo. Pai, foi só isso. Uma palavra curta, mas parecia um soco no peito.
Pai. Ele ainda me chamava assim, mesmo depois de tudo. Tentei engolir o nó que já estava se formando na garganta. Tentei sorrir, mas a boca não obedeceu. Só consegui dizer: "É você mesmo?" Ele assentiu com a cabeça. Olhou para o lado, como quem busca coragem nas paredes. Eu soube da pressão. A Leila me ligou. Achei que talvez fosse hora de, sei lá, ver o senhor. Ficamos em silêncio. Um silêncio comprido, dos que gritam. E aí ele respirou fundo e continuou: "Olha, eu não vim aqui fazer cena, tá? Eu ainda tô bravo, machucado, confuso. Eu tive que tomar decisões que ninguém quer tomar. Eu tava sozinho. 2 filhos, minha mulher trabalhando fora e o senhor doente. Eu achei que estava fazendo o melhor. Mas agora, vendo o senhor aí, eu não sei." Ouvir aquilo doeu, porque ele estava certo. E, ao mesmo tempo, errado. Eu entendi o que ele quis dizer, só que uma parte de mim ainda gritava por algo que ele não estava dizendo. Você me deixou, mas não falei. Segurei. Eu sei que não foi fácil para você. E talvez eu também tenha feito as coisas difíceis demais. Sempre fui duro. Duro até comigo mesmo. Mas eu tô aqui. Ainda tô aqui. Ele baixou os olhos. Mexia nos dedos, ansioso. A Ana Paula veio aqui hoje. Eu sei. Ela me contou. Disse que o senhor conversou com ela. Que escreveu uma carta. Assenti. A vergonha pesava tanto quanto a culpa. Eu devia ter contado para você. Para sua mãe. Eu fui covarde. Me escondi atrás do tempo. Mas a verdade sempre volta. E quando volta, ela vem com juros. Meu filho me olhou de um jeito que eu não via desde que ele era pequeno. Um olhar de quem ainda tem perguntas sem resposta. E disse: "A gente achava que conhecia os pais, né? Mas a gente só conhece o pedaço que eles deixam ver. Quando eu era moleque, o senhor era tudo para mim. Um herói. Forte. Incansável. Mas depois, o silêncio virou tudo. O senhor parou de falar. Parou de perguntar. E aí, parou de ouvir. Eu senti o golpe. Mas aceitei. Porque era verdade. Eu calei quando devia ter falado. Me escondi no trabalho, no cansaço, nas desculpas de "tô fazendo isso por vocês." E o "por vocês" virou "longe de vocês." Você tem razão, filho. Eu errei mais do que posso consertar. Mas ainda tô aqui. Não para me defender. Só para tentar. Nem que seja para olhar no seu olho e ouvir o que você tiver para dizer. Ele ficou um tempo quieto. A tela congelou por um segundo. Parecia simbólico. Uma conversa que custava a fluir. Mas quando voltou, ele estava diferente. Não menos magoado, mas mais humano. Mais perto. A Ana Paula é minha irmã. E eu nem sabia. E ainda assim, ela foi mais madura do que eu. Ela me ligou depois de te visitar. Disse: "Vai lá, fala com ele. Nem que seja para terminar direito." E você veio? Eu vim. Mas eu não sei o que fazer com tudo isso. Fiquei olhando para ele como quem vê o filho pequeno tentando montar um brinquedo novo. Ele era homem feito, pai de família, mas ali parecia criança. Perdido. Ninguém sabe, filho. A gente só vive um dia de cada vez. Só sente. Só tenta não repetir o que machucou. A chamada já ia ser encerrada. Era política da casa limitar o tempo das visitas virtuais. Mas antes de desligar, ele disse: "Eu vou pensar. Ainda tem muita coisa engasgada aqui. Mas eu vou pensar, tá bom?" Eu assenti. E antes da tela apagar, ele disse: "O senhor ainda tem a minha voz. Isso já é alguma coisa." A chamada terminou. E eu fiquei olhando para o nada, com a alma virada do avesso. Não foi reconciliação. Não foi abraço. Mas foi o começo de um movimento. Um degelo. Um cisco de esperança. E naquela madrugada, acordei suando. Tive um sonho com a Marina. Ela estava sentada na varanda da nossa casa antiga, segurando um copo de café e olhando o céu. E só disse uma frase: "Você ainda tem tempo." Acordei com o coração apertado. Mas pela primeira vez, não era dor. Era vontade. Vontade de continuar tentando. O corredor da casa de repouso é sempre o mesmo. Piso liso, luz fria, cheiro de limpeza. Mas naquele dia,
Alguma coisa era diferente. Eu não sei explicar. Tinha um silêncio diferente. Um silêncio que não pesava. Era como se anunciasse alguma coisa. Leila entrou no quarto com um sorriso no rosto. Tem uma visita aqui, especial. Antes que eu perguntasse quem era, ela saiu do caminho. Era ela, a menina da foto. A Bianca, 8 anos, talvez 9. Vestido claro, tênis sujo, cabelo preso num rabo de cavalo meio torto. Trazia um desenho nas mãos. E um olhar que eu nunca tinha visto. Não era de desconfiança, nem de curiosidade. Era um olhar limpo. Oi, vovô. Aquilo me acertou como uma pedrada. Vovô. Eu nunca tinha ouvido essa palavra vindo dela. Na verdade, nunca tinha ouvido essa palavra de nenhum neto. Nem os filhos do meu filho me chamam assim. Fui deixado de lado cedo demais. Mas agora estava ali. Uma menina me olhando como se eu sempre tivesse existido na vida dela. Ana Paula entrou logo atrás, meio nervosa. Queria ver como eu ia reagir. Mas eu não reagi com palavras. Só abri os braços, devagar, sem saber se ela ia vir. E ela veio. Abraçou meu peito com força. Apertou como se já me conhecesse. Como se eu fosse parte da história dela, mesmo tendo estado ausente desde o primeiro capítulo. E naquele momento, algo em mim que estava guardado desde o nascimento do meu filho se desmanchou. Eu fiz um desenho para o senhor, ela disse orgulhosa. Abri o papel dobrado. Era ela segurando a mão de um velhinho de cabelos brancos. Os dois sorrindo, com um sol amarelo no canto e um cachorro ao fundo. Esse é o senhor. E esse é o mingau. Ela apontou para o cachorro. Sorri com dificuldade. A emoção travava tudo, mas consegui dizer: Tá bonito demais, minha filha. Nunca ganhei um desenho tão bonito. Ana Paula se aproximou e ajeitou o cabelo da filha. Ela insistiu para vir. Disse que se tinha um vovô queria conhecer. O que aquela menina não sabia, e talvez nunca precise saber, é que aquele gesto simples dela me deu um motivo novo. Um motivo pequeno, mas suficiente para eu me levantar da cama no dia seguinte e pedir para tomar café no pátio. A gente ficou um tempo ali, conversando. Ela perguntava tudo. Se eu sabia andar de bicicleta, se eu já fui criança, se eu gostava de doce. Eu dizia que sim, que até hoje meu fraco é por goiabada cascão. Ela riu. E disse: Minha mãe não deixa eu comer muito doce. Mas se o senhor gosta, a gente pode dividir um dia desses. Promessa de criança. Mas naquele momento parecia um acordo sagrado. Antes de ir embora, ela veio me dar um beijo no rosto. Mas não foi um beijo qualquer. Foi demorado. Foi com a mão segurando minha bochecha, igual a Marina fazia. Eu fechei os olhos e juro que senti minha mulher ali, por um segundo. Como se a vida estivesse me dizendo: não acabou ainda. Depois que elas saíram, fiquei muito tempo olhando o desenho, passando o dedo devagar sobre o traço do lápis de cor, pensando em tudo que perdi, mas também em tudo que, de repente, parecia ainda estar por vir. Naquela noite, não li a carta da Marina. Nem tentei escrever nada. Só sentei na cama, com a luz do abajur acesa, e fiquei lembrando daquele abraço. Tinha tanto amor ali, sem história, sem passado, sem exigência. Só amor. E pela primeira vez eu me perguntei: será que ainda dá tempo de ensinar alguma coisa? De ser lembrado por algo além do que falhei? No dia seguinte, pedi a Leila um caderno. Disse que queria começar a anotar umas histórias. Não para justificar nada, só para deixar alguma coisa. Para ela. Para eles. Para quem um dia quisesse saber quem eu fui, de verdade. Ela sorriu. Vai ser bom, seu João. Às vezes, o que a gente escreve alcança gente que a voz não consegue mais alcançar. Assenti. E comecei. A primeira frase eu escrevi devagar, com a mão trêmula. Eu não fui um bom pai. Mas eu ainda posso tentar ser um bom avô. Eu tinha passado o dia quieto, mas diferente de antes. Era um silêncio que pensava, um silêncio que organizava. Não doía mais tanto quanto antes, mas era um silêncio que queria resposta. A visita da Bianca tinha mexido em mim de um jeito que nem eu conseguia explicar. E ao mesmo tempo que me aquecia, ela me cobrava.
Como se aquele abraço de criança dissesse: vai lá, conserta o que der. Peguei o caderno que Leila tinha me dado. Já tinha escrito umas 2 páginas. Coisas soltas, histórias da oficina, da minha infância no interior, de como conheci a Marina. E de como fui um pai ausente tentando ensinar com os gestos errados. Tava tentando organizar isso para Bianca. Mas antes de continuar escrevendo, eu soube. Precisava tentar uma coisa. Uma última coisa. Chamei a Leila. Será que... Você consegue chamar meu filho para um café aqui comigo? Só nós 2. Sem vídeo, sem telefone. Só ele e eu. Ela respirou fundo. Sabia o tamanho daquele pedido. Sabia o que ele custava, dos 2 lados. Posso tentar, mas não prometo que ele vem. Só diz que eu quero conversar. Uma vez só. O resto é com ele. 2 dias depois ela voltou com a resposta. Ele disse que pode vir, mas não quer ficar muito. E que não promete nada. Já é mais do que eu esperava. Arrumaram uma mesa simples na varanda da enfermaria que tinha uma vista pequena, mas bonita. Uns ipês ao longe, um banco antigo de madeira. A enfermeira trouxe café e biscoito de polvilho. Eu tava de camisa limpa, cabelo penteado, barba feita. Leila disse que eu parecia pronto para um reencontro. Mas eu não me sentia pronto. Me sentia necessário. Ele chegou no horário, de calça jeans, camisa azul clara e uma expressão que misturava receio com obrigação. Sentou na minha frente, mas não tocou no café. O que o senhor queria falar? Fui direto. Porque quem já tá no fim não tem tempo para enfeitar dor. Queria dizer que tô tentando, não para consertar tudo, mas para não terminar do mesmo jeito que eu vivi com você. Em silêncio. Ele não respondeu. Só mexeu os dedos. Eu continuei. Eu vi a Bianca, a neta que eu nem sabia que tinha. Ela me abraçou, filho. Me olhou como ninguém tinha me olhado em anos. E ali eu percebi que talvez ainda exista alguma coisa em mim que vale a pena deixar para alguém. Ele baixou a cabeça. E só depois de alguns segundos disse: a Bianca é diferente. Ela não carrega o que eu carrego. E o que você carrega? Um pai que não escutava. Que falava de esforço, mas nunca perguntava como eu tava. Que gritava quando eu queria tocar violão. Que me chamou de mole quando eu chorei porque uma menina terminou comigo. Eu carrego isso, pai. E até hoje, eu lembro. Aquelas palavras doeram, mas eram verdade. E eu ouvi. Pela primeira vez, de verdade, eu ouvi. Você tem razão. Eu queria que você fosse forte, mas não soube te deixar ser fraco também. Ele olhou para mim e os olhos estavam vermelhos. O senhor me expulsou antes de eu sair. E você me largou antes de eu adoecer. Então a gente se perdeu, pai. Mas será que dá para se achar agora? Mesmo que não seja do jeito que era para ser? Ele não respondeu de imediato. Pegou um biscoito, mordeu devagar. O café esfriava na xícara. A Ana Paula me contou que o senhor tá escrevendo para Bianca. Que tá tentando deixar algo para ela. Quero que ela saiba quem eu fui. Não só o que eu falhei. Quero que ela saiba que, mesmo velho, mesmo falho, eu tô tentando ensinar alguma coisa. Ele assentiu. Olhou para o jardim. Eu não sei se consigo perdoar tudo, mas talvez eu consiga ver o senhor de outro jeito. Não mais como o pai que eu queria, mas como o homem que sobrou. Ficamos em silêncio. Longo, mas dessa vez, confortável. Antes de ir embora, ele estendeu a mão. Não para se despedir, mas para apertar. Manda um beijo para Bianca, eu disse. Mando. E se ela quiser, semana que vem, diz que o vô vai contar uma história para ela. Uma que ninguém mais sabe. Ele sorriu. De canto. Mas foi sorriso. Foi a primeira vez que ele me olhou sem peso. E foi quando eu entendi. Reconciliação não começa com abraço. Começa com escuta. E termina com presença. Era uma sexta-feira comum. Céu nublado. Cheiro de chuva chegando. O pátio vazio. Eu estava sentado com o caderno no colo, tentando escrever a história que prometi para Bianca. Uma daquelas da oficina, cheia de barulho e graça. Mas a mão não estava acompanhando o pensamento. Estava lenta, arrastada. O coração também. Eu não sabia,
Mas aquele dia ia me colocar de novo diante de uma escolha. A Leila entrou apressada, não como de costume. Entrou com o rosto tenso, os olhos aflitos. Fechou a porta atrás de si e disse baixo: Seu João, a Bianca tá no hospital, desde ontem à noite. Meu corpo gelou. Senti o sangue descer pelas pernas. O nome dela me doeu no peito como se fosse meu. O que houve? Febre alta, forte. Passou mal de madrugada. A Ana Paula me ligou chorando. Tá com medo. Não é nada confirmado ainda, mas estão observando. Podia ser só uma virose, mas os médicos pediram internação para acompanhar. Fiquei quieto. Um silêncio diferente. Um tipo de medo que eu nunca senti nem quando o médico falou da minha diabetes. É estranho dizer isso, mas era pior do que tudo que eu já tinha passado. E nem era comigo. Era com ela. Uma menina que entrou na minha vida há poucas semanas e mesmo assim parecia que sempre esteve ali. Ela perguntou do senhor. Disse a Leila. Disse: Será que o vovô pode me ver? Aquilo me partiu no meio. Me leva até lá. Seu João, não sei se pode. O senhor ainda está em acompanhamento, tem as restrições. Me leva, nem que eu fique no corredor, nem que eu fique do outro lado do vidro, mas me leva. A Leila entendeu. Não discutiu. Ligou, organizou com a direção, explicou que era caso emocional, familiar. E à tarde, entramos no carro com ela dirigindo e eu no banco da frente, calado, segurando o desenho da Bianca como se fosse um pedaço do meu coração. Chegamos no hospital público. Era do tipo movimentado, com gente chorando nos bancos, fila no pronto-socorro. Mas quando eu vi a Ana Paula no canto da sala de espera, sentada com os olhos fundos e os ombros curvados, eu vi a minha filha. De verdade, pela primeira vez. Ela levantou e me abraçou, forte, sem dizer nada. Ela tá no quarto 12, isolamento leve. Pode ver pelo vidro. Fui com a Leila até o corredor. Quarto 12. Quando olhei pelo vidro, lá estava ela. Deitada, com a mãozinha presa ao soro, um desenho colado na parede e o olhar cansado, mas desperto. Quando me viu, sorriu e levantou a mão. Eu levantei a minha. E naquele gesto, simples, de duas mãos separadas por um vidro, eu senti a coisa mais pura da minha vida inteira. Eu era o avô dela, de verdade. E ela me reconhecia como tal. Leila me entregou um papel e uma caneta. Escreve algo para ela. A gente cola no vidro. Escrevi devagar, com a mão tremendo, mas com o coração firme. O vô tá aqui. E não sai até você melhorar. Te amo. Ela leu. Sorriu de novo. E fechou os olhos. Eu fiquei ali por horas. Sem comer, sem reclamar, só sentado, esperando alguma notícia. No fim da tarde, o médico disse que a febre tinha baixado, que era virose forte, mas estava respondendo bem ao tratamento, que não era grave, que podia ir para casa em 2 dias. Quando ouvi isso, chorei, mas não de alívio. Chorei porque percebi que eu ainda tinha algo para oferecer a esse mundo. E não era motor, nem graxa, nem força bruta, era cuidado. Na volta para o asilo, no banco do carro, o caderno ainda estava no meu colo. E pela primeira vez, eu soube como ia começar a história que eu estava tentando escrever. Era uma vez um velho mecânico que só aprendeu a amar direito quando a vida colocou uma menina doente do outro lado do vidro. A Bianca teve alta 2 dias depois. Saiu do hospital sorrindo, como se nada tivesse acontecido, com aquela energia de criança que parece rir até da febre. Voltou para casa e no fim de semana seguinte veio me visitar. Quando ela entrou no quarto, correndo, com os braços abertos, foi como se toda a dor que eu carreguei por décadas tivesse dado lugar a uma coisa nova. Uma coisa que eu nem sabia nomear. Só sei que era boa. Boa e leve. Ela me abraçou forte, daquele jeito que só criança sabe fazer, e disse: Vovô, eu trouxe um presente. Tirou do bolso da mochila um papel dobrado com cuidado. Era um desenho. Um coração vermelho, grande, e dentro dele, escrito com letra de criança. Pro vovô João, que ficou comigo mesmo de longe. Fiquei com aquilo nas mãos como se fosse um troféu, mas um troféu que não se ganha por merecimento. Um troféu que se ganha por estar, por não fugir,
nem mesmo com medo. Guardei na gaveta do criado mudo, junto com a carta da Marina, a foto da Bianca com o cachorro e o caderno onde venho escrevendo minhas histórias. Só que naquele dia, quando ela saiu, eu sentei na cama, olhei para o caderno e soube que estava na hora de terminar. A carta que comecei para o meu filho meses atrás. Aquela que ficou parada na primeira página, com meia dúzia de frases engasgadas e arrependimento escorrido. Era a última coisa que eu precisava dizer. Ou melhor, a única coisa que eu ainda precisava deixar. Peguei o caderno. Abri com calma. A mão ainda tremia, mas a cabeça estava limpa. E escrevi. Sem pressa, sem medo, sem desculpa. Filho, eu não soube ser o pai que você merecia, mas tentei ser o que eu sabia ser. Carreguei o peso do que não disse, do que escondi, do que não soube lidar. Tentei ensinar pelo exemplo, mas fui duro demais. E no silêncio, acabei ensinando distância. Hoje vejo que amar não é proteger da dor. É estar junto quando ela aparece. Me arrependo de cada palavra que não falei, de cada vez que virei as costas quando você queria só um pouco de atenção. Me arrependo de ter feito você pensar que tinha que ser forte o tempo todo. Me arrependo de não ter te abraçado mais, de não ter te ouvido mais. E me arrependo principalmente de ter deixado o tempo levar você embora, enquanto eu me escondia atrás da desculpa do trabalho, da rotina, do não é hora. Mas agora, filho, eu tô aqui. Eu vi você me olhar de novo. Eu ouvi a voz da Bianca me chamar de vovô. Eu recebi um abraço que parecia costurar pedaços do meu peito que eu achava que nunca mais iam se juntar. E com tudo isso, eu entendi. Ainda dá tempo. Não de apagar, nem de fingir que não houve dor, mas de deixar algo bom depois. Você não me deve nada, nem visita, nem perdão. Só quero que saiba. Eu tô em paz. Porque hoje eu entendo o que é amar de verdade. E se um dia você lembrar de mim, que seja com menos peso. Que seja com a lembrança do homem que errou, mas que tentou terminar direito. Assinei com meu nome completo, como eu costumava fazer nas cartas antigas que mandava para Marina quando a gente namorava à distância. João Batista. Sem título, sem seu João, sem peso. Só o nome. Só eu. Dobrei o papel com cuidado, coloquei num envelope simples e pedi para Leila. Quando você achar que for a hora, entrega para ele. Ela não perguntou mais nada. Só assentiu. A Leila sempre soube quando calar era o maior respeito que alguém podia dar. Os dias seguintes foram leves. Leves de um jeito estranho para quem viveu pesado por tanto tempo. Comecei a andar mais, a sair para o jardim, a conversar com outros moradores, coisa que antes eu evitava. Não que a dor tivesse desaparecido, mas ela virou outra coisa. Virou saudade tratada, silêncio aceito, verdade reconhecida. Num desses dias, sentei com a Bianca no jardim e contei para ela a história do caminhão que enguiçou na estrada e que eu consertei com um pedaço de cinto de segurança e um palito de fósforo. Ela riu tanto que caiu no chão. Disse que eu era o melhor consertador do mundo. Eu ri também e disse, e agora tô tentando consertar outras coisas, coisas que não são de motor. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e falou, eu acho que o senhor já consertou, vovô, porque agora o senhor sorri diferente. Naquela hora senti um nó na garganta. E não era de dor, era de gratidão, porque aquele sorriso novo não era meu. Era dela, era da Marina, era da Leila, era de todo mundo que me deu chance de ser alguém além do velho doente no quarto do fim do corredor. Uma noite antes de escrever isso aqui, sonhei com a Marina de novo. Ela estava em pé, na porta da nossa casa antiga. Cabelo preso, blusa branca, a mão no quadril. Me olhou com aquele jeito dela e disse, você conseguiu. Do seu jeito, mas conseguiu. Acordei com os olhos molhados. E um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Hoje, enquanto escrevo essas últimas linhas, a Bianca está no pátio, desenhando com giz de cera no chão. Um sol, uma casinha e 2 bonequinhos de mãos dadas. Sei que sou um deles, sei que tô no desenho dela, e isso basta. Eu já fui chamado de pai, de mecânico, de rabugento, de invisível, mas o nome que mais me tocou nessa vida foi vovô.
Porque foi com ele que eu descobri que amor não precisa vir com perfeição. Amor vem com presença. E agora, eu tô presente. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aí se já viveu algo assim. Ou se conhece alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a vida só muda quando a gente escuta alguém que já viveu o que a gente ainda está tentando entender. Compartilha com quem está distante e segue o canal. Porque todo dia tem uma história que talvez seja a sua também.